Durante minha festa de 50 anos, meus 3 filhos revelaram uma apresentação especial. Uma compilação de todos os grandes fracassos da minha vida, narrados pela minha ex-esposa. Ele falhou como marido, falhou como pai e falhou como homem. Eu o deixei porque ele não conseguia me satisfazer de forma alguma. O vídeo terminou com eles anunciando que estavam mudando legalmente seus sobrenomes. Todos riram enquanto eu estava sentado lá em choque. Eu simplesmente agradeci por terem vindo e fui embora. Esta manhã, meu telefone não parava de vibrar, com mensagens desesperadas. Olha, eu não sou exatamente um cara de mídia social. Meu filho mais velho, Felipe, criou esta conta no Reddit para mim anos atrás e eu mal a uso, mas preciso desabafar porque estou aqui desde as 5 da manhã com meu telefone tocando e, honestamente, não sei o que fazer. Fiz 50 anos na semana passada. 50, meio século me esforçando para pagar contas em dia e tentando ser um cara decente. Nunca fui do tipo que faz alarde sobre aniversários, mas 50 parecia algo que valia a pena comemorar, sabe? Para contextualizar, me divorciei de Beatriz após 19 anos de casamento. A separação foi difícil quando ela decidiu que eu não era mais excitante o suficiente. Nós temos 3 filhos. Felipe, 29, Ricardo, 26 e Lucas, 23. Os meninos ficaram do lado dela durante a separação, que aconteceu quando eles eram crianças, e ela sempre foi a mãe divertida, enquanto eu era o único dizendo não para tênis. Caros coisas supérfluas, e ficando fora até depois da meia-noite por conta do trabalho. Eu tentei manter relacionamentos com eles, mas tem sido difícil. Mensagens de aniversário, ligações de Natal, o almoço ocasional que parecia uma entrevista de emprego onde eu estava constantemente falhando. De qualquer maneira, Felipe me ligou há 3 semanas dizendo que queriam me dar uma festa para os 50 anos de vida. Uma grande surpresa. Pensei que talvez fazer 50 anos os fizesse perceber que eu não estaria aqui para sempre. Talvez essa fosse nossa chance de finalmente consertar as coisas. Idiota de mim, fiquei esperançoso. Até comprei uma camisa nova. Patético, né? A festa foi em um grande salão de festas, local que o amigo de Ricardo administra. Cerca de 30 pessoas apareceram. Alguns velhos amigos da minha vizinhança, alguns primos, alguns colegas de trabalho e, claro, meus filhos e seus amigos. Beatriz também veio, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta, mas pensei que talvez ela estivesse sendo civilizada pelo bem dos meninos. Na verdade, eu estava me divertindo bastante na primeira hora. Comida decente, algumas cervejas. As pessoas pareciam genuinamente felizes em me ver o tempo todo. Fiquei pensando em como era bom estar errado pela primeira vez sobre meus filhos, que eles realmente se importavam. O problema com a traição é que não parece um soco no estômago. É mais como perceber, de repente, que você está pisando em areia movediça infinitamente. Por volta das 8 horas, Felipe bateu no copo e disse que eles tinham uma apresentação especial. As luzes diminuíram e eles baixaram esta tela de projetor portátil. Eu estava esperando talvez algumas fotos antigas, você sabe, o tipo de apresentação de slides cafona que as pessoas fazem nos aniversários de 50 anos. O que eu recebi em vez disso foi uma compilação de 20 minutos intitulada Os Fracassos de Gustavo Almeida. Uma vida inteira de decepções. Sim, realmente. Com Beatriz narrando a coisa toda como uma espécie de narração de documentário. Gustavo Almeida. Marido fracassado, pai fracassado, homem fracassado. Completo com fotos de todos os erros que já cometi. Fotos do carro usado que comprei e que quebrou depois de 3 meses. A vez em que fui rejeitado para a promoção. A viagem de acampamento onde choveu o tempo todo. O deck de acabamento que nunca terminei porque trabalhava 60 horas por semana. Mas essa nem foi a pior parte. Beatriz entrou em detalhes explícitos sobre nossa vida íntima na frente de todos que conheço, sobre como eu não conseguia satisfazer suas necessidades e como essa foi a verdadeira razão pela qual ela foi embora. Como ela fingiu por anos. As pessoas estavam rindo de verdade na minha festa de aniversário sobre meus problemas de desempenho. Terminou com esse pequeno discurso roteirizado de todos os 3 meninos sobre como eles estavam oficialmente preenchendo a papelada para mudar seus sobrenomes para o nome de solteira de Beatriz Silva.
Felipe realmente disse, e eu me lembro disso palavra por palavra. Preferimos não ter pai do que um que nunca apareceu quando era importante. Eu sentei lá completamente congelado. A sala estava um silêncio desconfortável, meio riso nervoso, todos olhando para mim esperando que eu desabasse ou explodisse. Eu passei minha vida inteira sendo o cara que não fazia uma cena. Então, não fiz. Levantei-me, agradeci a todos por terem vindo e saí. Entrei no meu carro, dirigi para casa, sentei-me na minha casa vazia e olhei para a parede até o nascer do sol. Era sábado à noite. Agora é quinta-feira de manhã. Meu telefone não para de vibrar desde segunda-feira. Descobri que eles precisam da minha assinatura em alguns formulários para sua preciosa mudança de nome. Todos os três, mais Beatriz, ligando, enviando mensagens, para mim. Até a esposa de Felipe, Fernanda, me ligou, fingindo estar preocupada com meu estado emocional, quando eu sei muito bem que ela só quer que eu assine esses papéis. Ricardo deixou esta mensagem de voz ontem, dizendo que eu estava sendo infantil por ignorá-los. Infantil? Eu sou infantil por não ajudar imediatamente as crianças que me humilharam publicamente? O mesmo garoto que me ligou às 2 da manhã, no ano passado, implorando por dinheiro porque ele devia a alguns caras por um jogo de pôquer. Aquele que eu resgatei sem fazer perguntas. Esse é o garoto me chamando de infantil. Talvez eles estejam certos. Talvez eu tenha sido um pai terrível. Eu com certeza não era perfeito. Trabalhei muitas horas, perdi alguns jogos. Mas eu paguei por tudo. Cada consulta médica, cada par de sapatos, cada taxa de inscrição para a faculdade. Ajudei Felipe com a entrada da casa dele quando Beatriz disse que não podia. Paguei a mensalidade do Lucas, e mesmo que o acordo de divórcio não exigisse isso, eu estive lá com minha carteira aberta toda vez que eles precisaram de algo, mas aparentemente isso não significa nada. Reddit, eu não sei o que estou fazendo aqui. Acho que só precisava contar a alguém. A questão é que não estou apenas magoado, estou com raiva. Há vários anos tenho aceitado a porcaria deles, tentando engolir meu orgulho para quê? Para que eles pudessem me emboscar na frente de todos que eu conheço. Meu amigo Carlos diz que eu deveria apenas assinar os papéis e acabar com isso. Ele diz que meu primo acha que eu deveria tentar falar com eles, descobrir de onde veio todo esse ódio, mas honestamente, não sinto vontade de fazer nenhuma das duas coisas. Passei 50 anos sendo razoável, aquele que compromete, aquele que perdoa, e o que isso me rendeu? Um rolo de destaque dos meus fracassos, narrado pela mulher que jogou fora nosso casamento por seu instrutor de CrossFit. Ah, sim, esqueci de mencionar esse pequeno detalhe antes. Então aqui estou eu, telefone tocando de novo. É Lucas, dessa vez, provavelmente, ligando para me dizer o quão decepcionado eu sou por não ajudá-los imediatamente a apagar a última conexão que eles têm comigo. Eles acham que eu sou fraco, que vou ceder como sempre faço. Mas algo quebrou em mim quando eu saí daquela cervejaria. Algo mudou. Eles não sabem o que eu sei sobre cada um deles. Eles não têm ideia de quem eu sou de verdade. Agora estou desligando meu telefone e indo dar uma volta. Eu preciso pensar porque pela primeira vez na minha vida eu não vou fazer o que esperam de mim. Atualizei. Puta merda. Eu nunca esperei que meu último post explodisse desse jeito. Mais de 2.000 comentários. Minhas notificações ficaram loucas por dias. Obrigado a todos que enviaram mensagens de apoio e conselhos. Desculpe, eu não consegui responder a todos eles. Meu antigo Samsung mal consegue abrir o aplicativo do Reddit sem superaquecer. Olha assim, já faz quase 3 semanas desde aquele desastre da festa de aniversário. Muitos de vocês estavam perguntando se eu estava bem ou se eu tinha falado com meus filhos ainda. A resposta é que tá complicado. Eu não tenho ficado sentado chorando todas as manhãs, se é isso que você está se perguntando. Eu tenho planejado tudo para a minha primeira semana depois da festa. Eu fiquei completamente fora de contato. Desliguei meu telefone, tirei alguns dias pessoais do trabalho e apenas fiquei sentado em casa, pensando. Eu precisava colocar minha cabeça no lugar antes de fazer qualquer movimento. Eu não sou do tipo impulsivo. Nunca fui. Provavelmente foi isso que a Beatriz quis dizer quando me chamou de chato na frente de todo mundo. Seja lá o que for. Aqui está a coisa sobre meus filhos que eu não expliquei completamente em meu último post.
Apesar de toda a conversa fiada sobre eu ser um fracasso e uma decepção, todos os três têm sido financeiramente dependentes de mim, de maneiras que nem a mãe deles sabe. Sobre Felipe, meu filho mais velho, aquele que organizou toda aquela humilhação do slideshow, eu tenho feito metade dos pagamentos do financiamento da casa dele nos últimos 3 anos, transferindo dinheiro discretamente para a conta dele todo mês, porque ele e sua esposa Fernanda compraram uma casa muito maior do que podiam pagar, naquele condomínio chique. Felipe disse a Beatriz que eu acabei de ajudar apenas com o pagamento inicial. Mas não, eu pago 1.200 todo mês para que eles pudessem manter suas bancadas de granito e a garagem para 2 carros. Ricardo tem um problema com jogos, de azar, pôquer online principalmente, mas ele também se ramificou para aplicativos de apostas esportivas. Sua noiva, Camila, não tem ideia de que eu o resgatei 4 vezes nos últimos 2 anos, quando ele se meteu muito fundo. Da última vez custou cerca de 8.000, o que não é pouca coisa para um cara como eu, simples, que vende almoço há 30 anos. E Lucas, meu filho mais novo, sua mensalidade da faculdade não se paga sozinha. Beatriz prometeu lidar com isso no divórcio, mas de repente teve problemas de fluxo de caixa quando chegou a hora. Então, adivinhe quem estava pagando silenciosamente suas aulas, sem mencionar o aluguel de seu apartamento, já que ele não conseguia equilibrar a escola e o trabalho em tempo integral? Depois de ficar sentado com meus pensamentos por uma semana, finalmente comecei a atender suas ligações. Joguei exatamente como eles esperavam, a voz do pai derrotado, toda trêmula, falando sobre como eu só queria entender onde errei, e ainda, amá-los, não importa o que aconteça. Basicamente, eu os alimentei exatamente com a reação patética que eles estavam esperando. Eles comeram tudo. Sugerir que jantássemos apenas a família para resolver as coisas e encontrar um encerramento. Eles concordaram tão rápido que foi quase engraçado. Felipe escolheu este restaurante italiano caro perto de sua casa, provavelmente presumindo que eu pagaria a conta, como sempre. O jantar foi outra coisa. Eu apareci parecendo um mendigo de propósito. Não me barbei por dias. Usei uma camisa velha e amassada, toda a rotina do desleixado. E nossa, você deveria ter visto como todos pareciam presunçosos. Beatriz continuou me dando esses olhares falsos de simpatia enquanto os meninos começaram a falar, explicando por que tiveram que fazer o que fizeram na festa, como era para o meu próprio bem, para que eu finalmente pudesse encarar a realidade. Ricardo realmente teve a coragem de dizer que estava orgulhoso de mim por finalmente assumir a responsabilidade ao concordar em assinar a papelada de mudança de nome, como se ele fosse o pai e eu fosse a criança o tempo todo. Eu apenas assenti, olhei para o meu prato, ocasionalmente enxugando os olhos, como se estivesse segurando as lágrimas por dentro, embora estivesse fazendo anotações mentais de tudo o que eles disseram. Cada comentário cruel, cada olhar condescendente. Toda vez Beatriz ri um pouco alto. Demais das piadas deles, às minhas custas durante todo o jantar, nenhum deles perguntou como eu estava realmente me sentindo. Nenhum deles demonstrou remorso real. Eles estavam lá apenas para coletar minha assinatura e torcer a faca um pouco, mais fundo. Então eu dei a eles o que queriam, assinei os papéis ali mesmo, na mesa. Disse a eles que entendia por que não queriam mais meu nome, que sentia muito por ser uma decepção tão grande. No segundo em que cheguei em casa naquela noite, entrei no meu aplicativo bancário e cancelei todas as transferências automáticas para a conta de Felipe. Depois enviei um e-mail para o meu banco, interrompendo o pagamento que eu havia escrito para a mensalidade de Lucas neste semestre. Finalmente bloqueei o número de Ricardo, para que, quando sua próxima crise de jogo acontecer, ele esteja sozinho. Então, fiz algo que provavelmente deveria ter feito anos atrás. Li meu e-mail e encontrei todas as mensagens de Ricardo pedindo dinheiro para cobrir suas capturas de tela de jogo de suas contas de apostas. Transferências de Veno rotuladas como resgate de pôquer estavam lá. Coloquei tudo em uma pasta, criei um novo endereço de e-mail e enviei tudo para Camila com o assunto "O que seu noivo não está lhe contando?". Isso foi há 3 dias.
Desde então, minha vida tranquila se transformou em algo saído de um reality show. Felipe ligou 13 vezes ontem, depois que seu pagamento do financiado não foi feito. Deixou uma mensagem de voz gritando sobre como seu banco enviou um aviso, e sua pontuação de crédito foi destruída. Aparentemente, Fernanda está completamente perdida, porque estão hospedando sua reunião de família no mês que vem e agora podem perder a casa. Lucas recebeu um e-mail de sua universidade sobre suas mensalidades não pagas e saldo pendente. Ele está enchendo meu telefone com mensagens, alternando entre culpa e ameaças. Desculpe, garoto. Deveria ter pensado nisso antes de ajudar. A fazer um vídeo me chamando de fracasso na frente de todos os meus amigos. Mas os fogos de artifício de verdade. Ricardo e Camila. Santo céu! Ela veio até minha casa ontem, chorando, me mostrando todos os e-mails e perguntando se eles eram reais. Eu não precisava mentir, apenas assenti. Aparentemente, ela cancelou o noivado e voltou a morar com os pais. Ricardo me deixou esta mensagem de voz desequilibrada às 2 da manhã, me chamando de todos os nomes, dizendo que eu arruinei sua vida e traí sua confiança. A ironia é completamente perdida para ele. Beatriz tem mandado mensagens sem parar, exigindo que eu conserte essa bagunça, porque os meninos estão em crise. Ela realmente escreveu que eu preciso parar de ser mesquinho e pensar na família. A audácia desta mulher que narrou um vídeo de destaque das minhas deficiências sexuais na frente de 30 pessoas. A questão é, Reddit, eu não me sinto mal nem um pouco. Por 8 anos, eu banquei tudo deles enquanto me tratavam como lixo na minha cara. Eles pensaram que poderiam me humilhar e eu simplesmente aceitaria porque sempre fiz. Eles estavam errados. Eu ainda não terminei. Isso foi apenas a primeira fase. Eu tenho mais planejado. Nada ilegal ou violento, apenas mais consequências para suas ações. Eles pensaram que eu era um capacho. Eu não sou. Eu sou o chão prestes a cair debaixo deles. Só tive que compartilhar esta atualização porque muitos de vocês enviaram mensagens de apoio. É bom finalmente me defender, aos 50. Acho que se pode ensinar novos truques a um cachorro velho, afinal. No sábado seguinte, disse a eles para nos reunirmos, resolver algumas coisas e para virem, com fome, porque eu pediria comida. A velocidade com que todos concordaram era incrível. Passei a manhã limpando, não porque me importasse com o que eles pensavam da minha casa, mas porque isso ajudava a manter minha mente limpa. Coloquei lençóis limpos na cama de hóspedes, mesmo que ninguém estivesse hospedado. Velhos hábitos. São difíceis de morrer. Acho que pedi uma quantidade ridícula de comida daquele restaurante chinês perto da rodovia. Todos os seus favoritos. Carne e brócolis do Salvador, o caranguejo de Damão e até mesmo a sopa picante e azeda favorita, da Beatriz. Me custaram quase 350 clientes com taxas de entrega, mas valeu cada centavo pelo que estava prestes a acontecer. Todos chegaram com 10 minutos de diferença um do outro praticamente. Beatriz foi a primeira, 20 minutos mais cedo como sempre, provavelmente esperando me pegar sozinho. Os meninos apareceram bem ao meio-dia. A tensão na minha sala de estar era grande o suficiente para cortar com uma faca. Todos pareciam terríveis, para ser sincero. Felipe tinha olheiras, Ricardo claramente não se barbeava há dias, e Lucas parecia ter perdido peso. A Beatriz eu podia ver a tensão em volta dos olhos dela. Eu interpretei o anfitrião gracioso, distribuí pratos, servi bebidas, conversei um pouco sobre o clima. Todos estavam claramente impacientes, esperando que eu trouxesse dinheiro. Ricardo ficava checando o telefone a cada 30 segundos. Felipe estava fazendo aquela coisa de bater o pé quando está ansioso. Lucas mal conseguia fazer contato visual. Quando todos comeram, eu disse que tinha uma apresentação especial que queria compartilhar com eles. O olhar que trocaram entre eles não tinha preço. Essa mistura de confusão e preocupação. Peguei meu laptop e conectei na TV com aquele cabo HDMI que nunca consigo acertar na primeira tentativa. Então apertei play. Era a apresentação de aniversário deles para mim. O vídeo todo humilhante que eles mostraram para todos na minha festa. Pedi ao amigo do Felipe que dirigia a cervejaria para me enviar uma cópia, alegando que eu queria para as memórias.
O áudio estava cristalino, a narração de Beatriz sobre meus fracassos, o discurso do garoto sobre mudar seus nomes, a risada da plateia, tudo isso. Eu não disse uma palavra, apenas deixei tocar. 16 minutos e 22 segundos disso. Observei seus rostos o tempo todo. Quando terminou, acendi as luzes e peguei 4 pastas de papel pardo que eu havia preparado. Entreguei uma a cada um deles, com seus nomes escritos nas abas. A moda antiga, eu sei, mas há algo sobre o papel físico que é diferente de um monte de e-mails. Felipe abriu o primeiro. Dentro havia um registro completo de todos os pagamentos de imóvel que fiz para ele nos últimos 3 anos, 43.200 no total, junto com uma carta formal declarando que eu não buscaria o reembolso, mas também nunca mais forneceria assistência financeira. A pasta de Ricardo continha impressões de todas as suas transações de jogo. Eu tinha coberto capturas de tela de sua conta, suas perdas no pôquer online, as mensagens desesperadas pedindo resgates. Também incluíam uma confirmação de que a identidade o matriculou em um programa gratuito de dependência de jogos de azar online. Ele só precisava aparecer, sua escolha. A pasta de Lucas tinha cópias de seus pagamentos de mensalidade dos últimos 2 anos, além de uma carta explicando que eu havia pago o saldo restante dele para este semestre. Minha última contribuição financeira para sua educação. Posso estar com raiva, mas não iria estragar todo o seu futuro. A pasta de Beatriz continha as fotos incríveis dela com seu instrutor de CrossFit de antes do nosso divórcio, com carimbo de data-hora. As que nunca usei no tribunal, porque não queria colocar as crianças em um divórcio mais feio do que o necessário. As que provavam que foi ela quem quebrou nossos votos primeiro, não eu. Enquanto eles estavam sentados ali, folheando seus pacotes de evidências personalizados, expliquei calmamente que também tinha vendido a casa que herdei dos meus pais, aquela que todos presumiram que um dia assinariam os papéis. Na semana passada consegui um preço decente neste mercado. Então eu peguei um último documento, minha papelada oficial de mudança de nome. Sim, se eles não quisessem mais meu sobrenome, eu decidi que também mudaria para o nome de solteira, da minha mãe, com efeito imediato. O silêncio naquela sala era outra coisa. Felipe começou a tentar explicar como o vídeo era apenas uma piada que foi longe demais. Ricardo continuava dizendo que eles estavam apenas tentando me motivar a fazer melhor. Lucas, na verdade, começou a chorar, o que quase me quebrou. Quase. Beatriz tentou uma abordagem diferente. Começou a falar sobre como poderíamos trabalhar nisso como uma família e como todos cometem erros. Ela realmente pegou minha mão, mas eu a afastei. Eu disse a eles que eles eram bem-vindos para ficar e terminar sua comida, mas nossos negócios estavam concluídos. Então eu me levantei, peguei minha jaqueta e disse a eles para trancarem a porta quando saíssem. Enquanto eu estava saindo, Felipe perguntou para onde eu estava indo. Eu disse a ele que tinha um encontro para almoçar, o que era verdade. Estou saindo com uma mulher chamada Catarina há algumas semanas. A conheci em um grupo do Facebook para entusiastas de caminhadas com mais de 40 anos. Ela é divorciada e tem filhos adultos que realmente a respeitam. Estamos indo devagar e encerramos a nossa reunião ali. Já se passaram 24 horas desde então. Meu telefone está estranhamente silencioso. Apenas uma mensagem de texto de Lucas perguntando se poderíamos conversar em particular algum dia. Provavelmente direi que sim. Eventualmente, ele é o mais novo e provavelmente está apenas seguindo o exemplo do irmão. Atualização do Reddit. Não estou dizendo que lidei com tudo perfeitamente. Não estou dizendo que cortar meus próprios filhos não dói. Porque doí e doí demais, mas pela primeira vez em 8 anos, sinto que não sou apenas o caixa eletrônico ou o saco de pancadas emocional de alguém. Tenho uma viagem de acampamento, de férias planejada no mês que vem. Sempre quis ir. Nunca fui porque Beatriz achava que acampar era coisa de pobre. Para meu aniversário de 51 anos no ano que vem, vou comemorando sozinho, por escolha, e algo me diz que será o melhor aniversário que terei em décadas. Agora me diz, o que você faria se depois de anos de apoio incondicional fosse tratado dessa maneira pela sua própria família? Você acha que Eugene fez a coisa certa ao cortar o suporte financeiro e expor os erros dos filhos?
Ou ele deveria ter agido de forma diferente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.